Olá a todos! Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o livro de Enoque outra vez. Eu vou abordar principalmente a Epístola de Judas, os versículos 6 e 7, e fazendo também uma intercambialidade com Gênesis 6, de 1 a 4. De vez em quando, né, a gente vê nos canais canais de debates, né, entre evangélicos, principalmente, né, existe um debate interminável, parece até que é de propósito, que nunca termina, né, sendo que a Bíblia é muito taxativa, né, com relação a isso. Parece que é um assunto assim que, como é muito atrativo, então eles mantêm sempre a vela acesa, né, para brilhar, né, os debatedores e não perderem a audiência, né, só pode ser isso. Porque a Bíblia resolve tão fácil isso, né, Gênesis 6 e Judas 6, um responde o outro, né. E uma coisa que eu vou trazer para vocês também que é interessante, né, uma pergunta que vocês podem fazer, caso surgir um debate entre vocês e alguma pessoa que digam, né, que na Epístola de Judas, ali o pecado dos anjos não seja o pecado sexual, assim como Sodoma e Gomorra. Então vocês podem, e outra coisa, né, na verdade não seria isso principalmente, seria assim, muitos falam assim, né, mas Judas não citou o livro de Enoque. Isso é o que corre muito por aí, né? Então você faz a seguinte pergunta para a pessoa. Claro que a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento da história da igreja, né? Aí você pergunta assim para a pessoa, qual foi o motivo da Epístola de Judas quase não entrar no cânon? Qual foi a discussão com relação à Epístola de Judas? Teve outros livros no Novo Testamento que quase não entraram no cânon, mas especificamente por que a Epístola de Judas quase que não entrou? Quais são os motivos? É um assunto para acabar o debate. Claro que geralmente esse pessoal que defende que os anjos não pecaram sexualmente são pessoas teimosas, obstinadas, né? Orgulhosas. Então, mas faça essa pergunta: qual foi o motivo da Epístola de Judas quase não entrar no cânon? O que envolveu a Epístola de Judas? Qual era a disputa? É para encerrar o debate. Agora, se a pessoa não conhecer o mínimo de história da igreja, ele vai gritar, vai espernear, que nem já aconteceu comigo outro dia numa livraria. O rapaz, ele começou a gritar, porque porque a Bíblia não cita, quando Judas não citou Enoque e tal, ele começou a berrar. Parecia um louco gritando. Então, faz essa pergunta. Aí eu vou trazer para vocês aqui umas citações para começar esse vídeo. Eu vou citar aqui vou pegar a Bíblia que eu citei ontem também no vídeo, sobre a apostasia, da Paulinas. Essa é uma edição antiga, de 1967. E na introdução da Epístola de Judas ele diz o seguinte, né? Esta curta epístola encontrava-se já no século II, segundo o testemunho do cânon muratoriano, linha 68, incluída no cânon escriturístico da Igreja de Roma. Não faltou, já então, e mais ainda depois, quem pusesse em dúvida ou lhe negasse a canonicidade. Principalmente como atesta São Jerônimo, olha que interessante, São Jerônimo. De Virilibus Illustrissimus, uma obra, está em latim, acho que é capítulo 4. Por causa da citação do livro apócrifo de Enoque, versículos 14 e 15. Prevaleceu, porém, o uso antigo e a autoridade da igreja, segundo o testemunho do mesmo São Jerônimo, e bem cedo as oposições cessaram no Ocidente e mais tarde no Oriente também.
Então, todo mundo que sabe o mínimo de história, ou que leia principalmente, hoje em dia todo mundo tem uma Bíblia de estudo. Hoje em dia, quase todos têm uma Bíblia de estudo. E geralmente no início de cada capítulo tem uma introdução. E vai ser citado isso. Como eu sou da Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus, já estou com 64 anos. E tem muitos pastores, professores por aí que, inclusive, são da Assembleia de Deus, né? E eles têm uma teimosia, né, de falar que não são anjos em Gênesis 6 e que Judas 6 e 7 não fala do pecado sexual dos anjos. Então eu sempre gosto de citar a literatura da CPAD. Inclusive eu já fiz 3 ou 4 vídeos só sobre literatura da CPAD, publicada pela CPAD, falando sobre o livro de Enoque, os comentaristas, claro. Não endossando o livro, mas fazendo referências importantes sobre o livro de Enoque. Eu vou citar aqui também uma obra do grande professor Claudio de Andrade. Eu tenho maior admiração por ele. Eu sempre assisto o canal dele. Eu indico também para vocês assistirem o canal do pastor Claudio de Andrade. Publicado pela CPAD, ele publicou um livro sobre a Epístola de Judas, Batalhando pela Genuína Fé Cristã, pela CPAD. E na página 5, na introdução, ele fala assim, capítulo 4, a canonicidade da epístola. Se hoje a canonicidade da Epístola de Judas é aceita quase que universalmente, até o século IV eram as polêmicas em torno de sua origem divina ainda muito acirradas. Eusébio de Cesareia, do ano 263 até 340, coloca a epístola na categoria dos livros disputados. A mesma posição era manifestada por alguns dos primitivos pais da igreja. Não podiam assimilar o fato de a carta ter sido escrita por alguém do círculo íntimo de Jesus, por causa da alusão que a obra faz aos livros apócrifos de Enoque e da Assunção de Moisés. Acho que não tem dúvida nenhuma sobre isso, né? Por isso que eu falo, essa pergunta, se você fizer para uma pessoa que conhece o mínimo de história da igreja, acaba o debate. Que eles temem dizer que mas Judas não citou o livro de Enoque. Daí, né? Isso aqui é citação, assim, citações, assim, uma formiguinha perto do que existe por aí, né? E outra coisa que é importante dizer também, é muito triste o que acontece. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso e depois eu quero fazer um vídeo mais completo. Que infelizmente essas pessoas, que eu diria assim, são semi-analfabetas teologicamente falando, com relação a Gênesis 6, de 1 a 4. Que eles, por mais que eles sejam mestres dos mais graduados, mas nesse assunto eles são semi-analfabetos. Porque eles estão promovendo, rejeitando sendo anjos em Gênesis 6, como o texto hebraico fala, sem dúvida nenhuma, eles teimam em falar que ali é uma semente de Sete, a linhagem piedosa de Sete, aquela coisa toda, aquela lambança toda. E eu vou citar aqui, para começar, eu já tinha citado essa obra, mas eu vou fazer um complemento, então eu sou obrigado a citar outra vez. Essa obra aqui, eu acho que esse mestre, eu admiro, é uma pessoa fantástica, ele faz palestras excepcionais, eu tenho maior admiração por ele. Mas eu vou citar, porque tem que ser citado, porque é uma obra que ainda é vendida. Eu acho que quando ele
quando ele fez esse livro, ele devia ser jovem, talvez ele nem prestou atenção, sei lá o que aconteceu. Se ele concorda com isso ainda, é triste. É o professor, é o grande professor, eu tenho maior admiração por ele. As palestras que ele faz é de cair o queixo, né? Mas nesse assunto de Gênesis 6 é triste. Essa obra aqui, no princípio de tudo, a mensagem de Gênesis de 1 a 11 para a igreja de hoje, publicada pela Vida Nova, Augustus Nicodemos. Na página 180, desculpa, essa aqui é outra. Confundindo aqui. Eu imprimi, eu não quero falar besteira aqui. Não posso cair nessa. É isso aqui. Na página... Puxa vida, não marquei a página aqui. O título do cabeçalho é a corrupção geral da humanidade. Seria no segundo, terceiro parágrafo. No meio do parágrafo ele fala assim, né? Não faz sentido imaginar que anjos tenham descido à terra para ter relações com as mulheres. Esta é uma interpretação rabínica antiga. Inclusive, curiosamente, uma das interpretações diz que o que atraiu os anjos foram os longos cabelos femininos. Daí Paulo dizer mais adiante que a mulher tem que usar o véu por causa dos anjos. Não é sem razão que Paulo rejeita a tradição rabínica e diz que eles não entendem nada de Bíblia, pois toda a interpretação deles era fantasiosa e fora da realidade. Pelo linguajar aqui, eu acho que isso aqui o professor Nicodemos, acho que ele era jovem, não sei. Aí que vem o perigo, ele fala assim, portanto, entendemos que a melhor interpretação é que a expressão filhos de Deus, que viram as filhas dos homens, eram bonitas, é uma referência aos setitas, a linhagem de Sete, a santa semente. Santa semente. É uma coisa muito perigosa isso. Depois eu vou explicar por quê. E tem também essa obra do Martin Lloyd Jones, um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Estudos no livro de Hebreus, pela Vida Nova também. Eu já tinha mostrado esse livro em outro vídeo, mas eu tenho que retomar para poder explicar outra coisa. Aí na página 184, ele fala assim, alguns interpretam os filhos de Deus como os anjos, concluindo que houve uma miscigenação entre anjos e mulheres, e as monstruosidades que nasceram dessa união foram chamadas gigantes, Gênesis 6:2. Isso me parece um absurdo expositivo. Antes, o que temos aqui é a divisão que existe desde Abel e Caim. Os filhos de Deus são aqueles que eram como Abel. Eles eram descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que nasceu após o assassinato de Abel. Essa é a linhagem divina. Linhagem divina. Não sei que linguagem que é essa, linhagem divina. Os filhos de Deus eram as pessoas que viviam para Deus. Os descendentes de Caim eram diferentes. A raça humana havia se dividido em dois grupos, os filhos de Deus e os filhos de Caim, os piedosos e os ímpios. Eles se mantinham separados um do outro. Parece assim, coisa de novela, filme de ficção. Que coisa estranha. Aí que eu já fiz vários vídeos sobre o perigo do gnosticismo setiano, que parece que a maioria não conhece. Aí na tradição gnóstica setiana, eles colocam sete em grupos, vários grupos. O sete celeste, ele é gerado sem ato sexual.
Ele é igual a um Adão imortal. Ele é um filho do homem. Ele é o sacerdote primordial. Que mais? Eu estou resumindo porque depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu não quero dar todo spoiler, né? 7 é a salvação. Ele é o iluminador. Ele se reveste de Jesus. Ele é identificado como Jesus. Que mais? A sua geração terrena é a semelhança do Filho do Homem. Ele é incorruptível. Que mais? Uma raça vivente e imutável, dos gnósticos setianos. Pai dos setianos. Aí vai. Olha o perigo que é isso. Olha o perigo que é isso. Aí você pergunta para esses defensores da linhagem piedosa de Sete se eles conhecem essa tradição. Já enquadrei alguns ensinadores, eles levam um susto, ficam amarelo e verde, não sabem responder, nem sabem que existe isso. Então, assim, né, olha o perigo dessas interpretações novelísticas, né? Parece coisa de novela mesmo isso. Semente santa, linhagem divina, é demais, não dá para acreditar num negócio desse. Eu não sei como é que pode, é uma coisa impressionante. Alguns distorcem os textos bíblicos para fazer acreditar numa lambança dessa. Linhagem piedosa, semente santa, que mais? Não dá. Desculpem a sinceridade. Pegando uma carona aqui em Gênesis 6, olha que interessante, no texto hebraico. O texto fala assim, viram os filhos de Deus que as filhas dos humanos ou do humano eram belas. Eu já falei várias vezes nos vídeos, mas as pessoas parecem que não prestam atenção, né? Olha o texto hebraico. Bnei ha Elohim e Benot Hadam. Hadam é humano. Eles colocam, parece que isso aqui foi proposital, tradução. Claro, se você pegar uma criança que tem tem um bom português, sabe fazer uma análise sintática, eu acho que se pegar 10 crianças, talvez 2 aqui não vão entender que seja uma diferença entre seres celestiais e humanos. Eu acho que 8, até 9 crianças vão entender que aqui fala de ser angelical e seres humanos. Mas o texto fala, o texto é claro. Bnei ha Elohim, filhos de Deus, e Benot ha-Adam, é humano. E as traduções parece que faz de propósito. Agora, ultimamente, que as traduções estão trazendo filhos de Deus e filhas dos humanos. Outra confusão que se faz, por causa infelizmente, né, da Vulgata Latina, é Gênesis 6:4. Ali não fala gigantes, fala Nefilim. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias. Mesmo que você não conheça hebraico, faça um cursinho rápido só para ler essa linha. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias. Segundo o pastor Augusto Vailate, que é especialista em hebraico, ele falou assim, que quer dizer, os Nefilim passaram a estar na terra naqueles dias, que é bem diferente havia gigantes naquela época na terra. É a mesma coisa que falar assim, naquela época tinha muita formiga aqui no terreno ao lado. Mas se você fala, naqueles dias apareceram Néfilins aqui. Uma que Néfilim, se você pegar em qualquer léxico no mundo, você não vai encontrar um especialista que afirme o que seja Néfilim.
Existe uma suposição que vem no radical nafal, que quer dizer caídos, que também já dá a entender claramente que são os caídos. Os caídos estavam na terra naqueles dias. Aí para tumultuar o assunto, aí vem eles colocam os gigantes e também outra coisa, se fala gigantes, havia gigantes naquela terra. Mas até aí, né, até aquela frase, né, até aí morreu das neves. Vocês pode procurar na internet, um dito popular interessante da época do Império. Então tudo isso aqui é para camuflar a tradição enóquica. Tudo isso aqui é para camuflar. Chama-se tradição anti-enoquiana. Para ocultar a tradição enóquica, tanto aqui em Gênesis como na Epístola de Judas. E eles fazem de tudo para desvincular a Gênesis 6 e Judas 6, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Uma responde a outra. Mas quem são esses anjos de 6, de 1 a 4, 6 de 1 a 4? Esses anjos tiveram relações com as mulheres? Aí Judas responde. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, foram após outra carne. O texto diz isso, eu vou mostrar aqui para vocês. A Bíblia explica a si mesma. A Bíblia explica a Bíblia. E eles fazem de tudo, vocês assistem os debates. Procurem assistir os debates, são sempre as mesmas estrelas, tumultuando o assunto. Cuidado com pessoas que distorcem a Bíblia. Cuidado. A Bíblia traz muitos alertas sobre isso. Pessoas que distorcem a Bíblia, fiquem espertos com essas pessoas. Vocês podem ver aqui publicada pela Sociedade Bíblica Brasileira, volume 1. Até já tinha mostrado isso em outros vídeos, né? Aqui está o capítulo 6, versículo de 1 a 4, eu marquei em amarelo, branco. Isso aqui até uma criança entende isso aqui. Inclusive, depois eu tenho tanta obra para falar sobre Sete, a tradição gnóstica setiana, tanta coisa, que não me dá tempo. Esse livro, está tudo engatilhado. Isso aqui é em alemão. Isso aqui em inglês. Isso aqui em inglês. Não, isso aqui é alemão. Tem muita coisa. Fora as que eu mostrei para vocês, ainda não destrinchei. É muita coisa. É que nem o professor Olavo de Carvalho falava, né? Tem pessoas que eles querem que você deixe de acreditar numa coisa que é difícil para acreditar numa coisa impossível. É isso que esse pessoal quer. Eu chamo de analfabetos teológicos. Nessa área de Gênesis 6, de Judas 6 e 7, para mim são semi-analfabetos. Não vou falar nem analfabetos, são semi-analfabetos. Ou tendenciosos, né? Eu acho impressionante assim, a falta de temor, né? Como é que pode distorcer os versículos bíblicos? Distorcer, isso é distorção. O livro está claro ali, o hebraico está claro, o grego está claro. Que coisa incrível. Eu vou ler também, vou reler aqui, vou começar com Champlin. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo, o que ele diz aqui em Judas 6, 7. Acho que todo mundo já conhece, né, o versículo 6. Versículo 6. E aos anjos que não... Como é que é? Eu vou pegar aqui Sociedade Bíblica. Lembrem-se dos anjos que não ficaram dentro de seus limites, da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Preste atenção, esses anjos abandonaram a sua posição, diferente daqueles que foram expulsos na batalha
o diabo e seus anjos. Isso aqui abandonaram sua habitação. Tem essa também, as pessoas não prestam atenção nisso. E eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. E o Champlin, né, eu vou ler o versículo 7, que é o complemento disso. Ele fala assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído como aqueles anjos, ele já coloca como anjos, porque o texto é tão claro. A palavra anjo não está no grego, mas ele está falando tutóis, iguais a estes. Que também eu acho interessante que a maioria das traduções coloca aqueles, mas é estes, tutóis. E havendo se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne. O texto grego fala isso, outra carne. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aí ele comenta aqui, né? Outra carne, ou seja, concupiscências desnaturais, como aqui ele fala homossexualismo, mas não é. Ou o crime de um ser angelical que queria ter uma mulher mortal como companheira. É o que o texto grego fala. Fico até nervoso de falar, tanta meninice. Tem essa aqui também, da Sociedade Bíblica Brasileira, eles trazem dois textos, né? Acho que a linguagem de hoje, né? Nova tradução na linguagem de hoje, a tradução... Esse aqui é de 2009, parece que estão com outra tradução agora. Também eles colocam aqui, lembre-se dos moradores de Sodoma e Gomorra, e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Da Sociedade Bíblica Brasileira. Agora a pessoa fala assim, tá escrito, mas eu não acredito. É mais honesto, seja mais honesto. Não ficar debatendo e enrolando as pessoas. Porque eles estão cometendo um pecado gravíssimo, eles estão distorcendo o texto bíblico. Tem essa chave linguística do Novo Testamento grego, aqui tem duas capas dela. Muitos conhecem essa aqui. Eu já mostrei várias vezes aqui nos vídeos. Como eu estou relembrando, porque eu fiz 13 vídeos sobre a palavra apostasia, né? Então, vamos relembrar um pouco. E aqui na página 599, ele fala assim, tutóis, do versículo 7 de Judas, como aqueles, que seria estes, como estes. Visto que a palavra é masculina, não pode se referir às cidades de Sodoma e Gomorra. E evidentemente refere-se aos anjos, do versículo 6. Era um entendimento comum entre os rabinos judeus que os seres mencionados em Gênesis 6 eram anjos. Tão simples, tão simples. Tem o Novo Testamento interlinear analítico, Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Olha como ele traduz o versículo 7. Vou ler o 6 e 7, para ser mais honesto. E os anjos que não preservaram o domínio que lhes pertencia, mas abandonaram. Preste atenção nisso, abandonaram seu próprio domicílio, ele mantém presos com correntes eternas e nas trevas, para o juízo do grande dia. Aí vem o versículo 7. Como também sucedeu com Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, agindo de maneira semelhante aos tais de quem falo. Dá para entender que os tais, os anjos, e cometendo fornicação e procurando satisfazer sua cobiça com carne diferente. Com carne diferente. É impossível não acreditar, não entender isso, né? Pessoal, parem de distorcer. Vocês aí que participam de debates, para lá e para cá, tem um em especial que eu gostaria tanto de debater com ele, mas eu tenho pena dele, puxa vida. Ele publicou um livro, ele fez acho que 100 páginas falando sobre linhagem de Sete. Eu tenho pena. Inclusive ele pertence ao Ministério do Ipiranga.
Assembleia de Deus, da qual eu faço parte. Eu fico com dó. Ah, meu Deus do céu. A Bíblia de Jerusalém, ela fala assim, uma carne diferente, uma carne que não tem a mesma, uma carne que não era humana, pois, como é? Tá apagado que eu tenho uma cópia. Uma carne diferente, uma carne que não humana, pois que o seu pecado consistia em quererem abusar de anjos. Aqui está falando dos moradores de Sodoma, né? Como Judas 6,7, o apócrifo do Testamento dos Patriarcas menciona juntos os pecados dos anjos e o de Sodoma e Gomorra. A Bíblia de Jerusalém. Eu estou citando só algumas, porque tem muitas Bíblias, né, que trazem isso. A Bíblia NAA. Versículo 6, ele fala assim, a analogia dos anjos rebeldes. O ponto central da próxima comparação de Judas diz respeito aos anjos que não guardaram seu estado original. Perfeito, octério. Não guardaram seu estado original. Lembre-se da água, estado líquido, sólido e gasoso. Os anjos não guardaram seu estado original, estado celeste. Para vir para a terra, tiveram que se modificar. Mas, ao que parece, se rebelaram contra a autoridade de Deus e tentaram ser iguais a Ele. Deus, desde então, tem guardado esses seres em algemas eternas. Alguns estudiosos pensam que isso se refere à queda original dos anjos do céu. Outros pensam que Judas está se referindo ao pecado dos anjos, Gênesis 6, de 1 a 4. Veja a nota, 1 Pedro 3,19. Esse ponto de vista é fortalecido pela citação de Judas de 1 Enoque 1,9, que se refere ao Judas 14,15, que contém muita discussão, tal. Agora, a pessoa falar assim que Judas não citou Enoque, é para dar risada, virar as costas e fazer o quê, né? A pessoa não conhece nada, nada. A Bíblia de Estudo Roman. Pessoal, fujam da falsa intelectualidade. Tem muita gente que está pensando infelizmente. São estrelas. Estudo Roman, né? Bíblia de Estudo Roman. Quando o texto da Bíblia ele é claro, que a Bíblia responde à própria Bíblia, não há dúvida nenhuma, é sinal que Deus quer que nós entendamos aquilo. Agora, a pessoa que força a barra para desvincular uma da outra, isso aí é distorcer a palavra de Deus. Então, tomem cuidado. Vocês que são especialistas, debatedores, tomem cuidado com isso, tomem cuidado. Eu sou um simples mortal, mas eu conheço um pouquinho. Desde criança eu leio a Bíblia, desde criança. Quem conheceu o pastor Alfredo Requidal na Assembleia de Deus do Ministério de Ipiranga sabe como é que era, como ele era sábio, como ele exigia de nós estudar a Bíblia. Escola dominical era uma maravilha. Então, eu sei ler, no mínimo, né? E a Bíblia é tão fácil de entender. Desculpem a arrogância, desculpem. Bíblia de Estudo Roman fala assim, entre os versículos 5 e 7, Judas salienta que os falsos mestres merecem um juízo divino e o receberão no futuro. Ele quer lembrar seus leitores de que Deus agiu decisivamente no passado contra aqueles que lhe opuseram. Ele menciona 3 exemplos do juízo de Deus. O juízo do Israel incrédulo no deserto, após ser libertado do Egito. Números 32, 10 a 12. 2. Os anjos que caíram, conforme Enoque 6, 19. Aqui eles cometeram uma falha.
porque não existe esse versículo Enoque 6,19. Aqui talvez ele esteja falando de Enoque 6, de 1 a 9. Só que Enoque 6 vai de 1 a 8. E é justamente a passagem que trata da queda dos anjos e a sua relação com as mulheres. Eu vou ler para vocês o livro de Enoque. Capítulo 6. Naqueles dias, quando os filhos dos homens se multiplicaram, sucedeu que nasceram-lhes filhas belas e formosas, e os anjos, os filhos do céu, as viram e as desejaram. E eles disseram uns aos outros: vamos, escolhamos esposas para nós dentre as filhas dos homens, e geremos filhos para nós. E Semeasa, ou tanto faz, sendo o líder deles, lhes disse: eu temo que talvez vós não consentireis que esse feito seja consumado, e eu somente venha a me tornar responsável por esse grande pecado. Mas todos eles lhe responderam: vamos todos fazer um juramento e nos ligar por uma maldição, para não abandonar essa sugestão, mas para realizar o feito. Então todos eles juraram e se ligaram uns aos outros por essa maldição, e eles eram ao todo 200, e eles desceram em Ardos, que é o cume do Monte Hermon. Aí segue. Aí tem o nome dos líderes e tal. Então aqui, a Bíblia de Estudo Roman, aqui tem um erro. Nessa explicação de Judas 6, aqui tem um erro, porque ele cita Enoque 6,19. Enoque, capítulo 6, só se for de 1 a 8. Aqui eles erraram. Não sei que interpretação que eles pegaram, que livro de Enoque eles pegaram, porque o livro de Enoque é acadêmico, o que é usado é esse aqui. O capítulo 6 tem de 1 a 8, é o capítulo que trata a queda dos anjos e a sua relação com as mulheres. Tem também o professor Pickering. Ele é muito conhecido pela família 35, né, texto grego. E também na sua tradução do Novo Testamento, né, ele coloca até um título diferente, né? O soberano Criador já falou. Autoridade objetiva para a vida, segunda edição. Tradução do Novo Testamento e comentário, com comentário. Em Judas 6 e 7 ele já traduz assim. E aos anjos que não ficaram dentro do seu próprio domínio, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele mantém presos concorrentes eternas sob a escuridão para o juízo do grande dia. Versículo 7. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que se entregaram à fornicação e foram atrás de um tipo de carne diferente, de modo semelhante a esses anjos. Dr. Pickering, Dr. Pickering. Não sei se eu pulei algum aqui. Tem muita coisa para citar. Tem o doutor Bruce M. Metziger. A obra publicada pela Oxford. O Cânon do Novo Testamento. Sua origem, desenvolvimento e significado. Aqui ele vai fazer uma citação. Eu já mostrei também essa obra em outros vídeos. Ele vai citar aqui na página 56 e 57, ele fala assim: nas suas frequentes citações do Antigo Testamento, Barnabé é bastante exato ao citar contextos bem conhecidos pertencentes ao Saltério e ao livro de Isaías, mas em outros lugares ele parece confiar na memória e não se preocupar muito com as palavras precisas de seu autor. Há quase 100 casos que envolvem fórmulas de citação, a maioria das quais são gerais e vagas. Por exemplo, a Escritura diz, está escrito, o profeta diz, o Senhor ou Deus diz ou disse, isso ou ele diz. Ocasionalmente ele se refere ao livro ou ao orador pelo nome, Jacó, Moisés, Davi, Isaías, Daniel. Além de citar os profetas do Antigo Testamento, Barnabé também cita como profetas
os autores da sabedoria de Salomão, segundo Esdras, segundo Baruque. Vou repetir, além de citar os profetas do Antigo Testamento, Barnabé também cita como profetas os autores da sabedoria de Salomão, segundo Esdras, segundo Baruque. Ele não apenas se refere a Enoque em apoio a uma previsão dos últimos tempos, mas também cita uma declaração de 1 Enoque como a fórmula, pois a Escritura diz. Olha que interessante. É claro que, ao contrário de outros padres apostólicos, como Hermas, Barnabé é um autor erudito, que leu muito e cita frequentemente uma variedade de livros. Não existia cânon. Surge a questão, suas fontes incluíam algum livro do Novo Testamento? Páginas 56 e 57. Aí na página 159. A Epístola de Judas, versículo 14, é citada como um testemunho da autoridade de Enoque. Citada na obra de Culto Feminarum, acho que é de Tertuliano. É Tertuliano. Tem um da patrística também, chamado Lúcifer Calaritano. Não é o demônio, né? É Lúcifer Calaritano, de Cagliari, na Sardenha, falecido em 370 ou 371. Um teólogo hiper-ortodoxo e ferozmente anti-ariano. Ele cita a maioria dos livros do Novo Testamento, incluindo Hebreus. Em seu tratado sobre os hereges, capítulo 15, ele cita quase toda a Epístola de Judas, omitindo apenas a passagem emprestada da Assunção de Moisés, versículo 9, e a citação do livro de Enoque, versículos 14 e 15. Olha que interessante. Páginas 232 e 233. Na página 235, isso nessa obra, eu estou citando as páginas, relembrando, dessa obra do Dr. Metziger. Aí na página 235 ele fala assim, aqui e ali nos escritos de Jerônimo encontramos comentários ocasionais a respeito de 7 livros duvidosos. Falando de Tiago, que é chamado de irmão do Senhor, ele diz, ele escreveu apenas uma epístola que é contada entre as 7 epístolas católicas. E mesmo esta é reivindicada por alguns como tendo sido publicada por outra pessoa sob seu nome. E gradualmente, com o passar do tempo, ganhou autoridade. De Virilibus 3.2. A Epístola de Judas, diz ele, olha aqui, é rejeitada por muitos porque ele apela ao livro de Enoque. No entanto, com a idade e o uso, com o tempo, né, e a idade e o uso, ganhou autoridade e é contado entre as Sagradas Escrituras. Só não entende quem não quer, né? Aí o pessoal vem temar. Não, Judas não citou o livro de Enoque. Fazer o quê, né? Eu vou tornar a citar essa Bíblia italiana, ela é bilíngue, ela é publicada pelo Vaticano. Libreria Editrice Vaticana. Texto bilíngue, latino e italiano. A Epístola de Judas. Só tem bobinho aqui. A Epístola de Judas, na Judas 6, ele manda ver Gênesis 6, de 1 a 2. Só por uma referência simples. Aqui tem uma obra, também é válido, porque eu sou da Assembleia de Deus e a CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, né, não que a igreja promova isso, mas eu vejo nos debates, né, um pessoalzinho que é ferrenho em querer desmerecer a interpretação de anjos em Gênesis 6, Judas 6 também, que ali a tradição é Enoque, que não tem como fugir disso. Então eu vou mostrar aqui o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo de Champlin, do Antigo Testamento.
Esse aqui é o volume 6, que é dicionário, a primeira parte do dicionário que vai de A a L. E essa aqui foi publicada em parceria entre a editora CPAD e a Agnus. CPAD. E Agnus. Então esse aqui é o volume 6, de A a L. Ficou claro, né? CPAD e Agnus. E aqui na página 3806, 3806, ele está falando da literatura apocalíptica. E quando ele vai falar de Enoque, ele fala assim: essa obra era atribuída a Enoque, o qual, após viver 365 anos, já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 21, 24. Esse livro, na verdade, é uma série de livros provenientes dos séculos 2 e 1 a.C. Acredita-se que a porção mais antiga seja os capítulos 83 e 90. Aqui está redondamente enganado, mas tudo bem. É de natureza totalmente apocalíptica. Consiste em visões dadas em forma de sonhos sobre o curso inteiro da história, desde o princípio até o presumível fim. Os capítulos de 1 a 36, que essa sim é a mais antiga, os Vigilantes, datada atualmente em 5 séculos antes de Cristo, têm sido chamados de Dante judaico, visto que descrevem as jornadas de Enoque através do submundo e dos lugares celestiais. A história da descida de Cristo, olha que interessante. A história da descida de Cristo ao Hades, 1 Pedro 3,18, 4,6, tem um fraseado evidentemente alicerçado em Enoque, mostrando que o autor sagrado tinha conhecimento deste livro e que aprovava a ideia geral das missões misericordiosas ao Hades. Acho que aqui já tem mais, mas vou para ganhar tempo. Eu li bem compassado para não ficar a menor dúvida. Tem a Bíblia também, King James, eu sempre mostro ela, eu mostrei muito ela com relação à palavra apostasia, que significa arrebatamento. Eu até tirei aqui da página, mas eu acho rapidinho. Ele fala assim, o comentário dos versículos 6 e 7 de Judas. Ele fala assim: Judas salientou que os falsos mestres mereciam juízo divino e iriam recebê-lo. Aqui já li, na verdade, né? No outro livro. É a mesma coisa, eu já tinha lido no outro livro. Aqui também está errado. Está errado também. Ele cita, ele pede para conferir 1 Enoque 6,19, mas o Enoque não tem. O capítulo 6 é de 1 a 8. E trata da queda dos anjos, justamente. E a seu relacionamento com as mulheres. Para você que é católico, né? Eu vou mostrar aqui 2 Bíblias. Depois eu vou mostrar 3 Bíblias. Eu vou mostrar depois outra vez protestante. Bíblia Sagrada, publicada pela Paulinas, nova tradução na linguagem de hoje. Essa Bíblia é esgotada também. Deixa eu ver como é que está aqui. Se não me engano, é Gênesis 6 também. Deixa eu ver se não me falha a memória. Eu marquei só Judas 6. Gênesis 6 tá igual. Então, Judas 6 e 7. Lembrem-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo, na escuridão, onde Deus
os está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Isso aqui é a Bíblia Católica, publicada pela Paulinas, linguagem de hoje. Bíblia Pastoral, publicada pela Paulus. Capítulo 6 de Gênesis. Quando os seres humanos começaram a se multiplicar sobre o solo, geraram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos, aqui está perfeito. Qual que é o segredo de traduzir o hebraico como se deve? Olha que bonito. Quando os seres humanos começaram a se multiplicar sobre o solo, geraram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram belas e tomaram para si mulheres, dentre todas tal. Bnei Ha-Elohim e Benot Adam. Tão bonito, né? Tão bonito fazer uma tradução correta, tão bonito. Isso é temor a Deus. Não distorcer a palavra de Deus. Tão bonito. Versículo 6 de Judas. E os anjos que não conservaram seu principado e abandonaram sua morada, ele os prendeu nas trevas com cadeias perpétuas para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas se prostituíram, unindo-se a seres de natureza diferente. Aqui ele não fala anjo, mas ele deixa bem claro. Da mesma forma, também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas se prostituíram, unindo-se a seres de natureza diferente. É impressionante, né? Tão fácil. Aqui tem uma Bíblia também protestante. E são pessoas de altíssimo nível, né? Participaram desse projeto. A Bíblia Sagrada Almeida, século 21. Eu já fiz um vídeo, eu citei o nome de todos os participantes dessa obra, né? Foi cansativo, mas eu li o nome de todo mundo. Assinada por Dr. Russell Shedd. Aqui, se vocês quiserem ler o nome de todo mundo, eu vou parar aqui, depois se vocês quiserem parar o vídeo. Acho que as pessoas que têm a Bíblia às vezes nem leem, né? Vocês podem parar e ler a equipe de tradutores e revisores da Bíblia Almeida século 21. Ela teve a participação de pessoas assim, de altíssimo nível, né? Abraão de Almeida, Aldo Menezes, Daniel de Oliveira, amigão meu, Edna Batista, Estevão F. Kirchner, João Guimarães, Luciana Marques Pereira da Silva, Luiz Alberto Teixeira Saião, professor grande, pastor Saião. Inclusive ele fez, sou muito grato a ele que ele fez um endorso do meu livro. Ele e o professor James Charlesworth. Márcio Loureiro Redondo, Marisa K.A. de Siqueira, Pedro Moura, Robson Malcones, Tiago de Lima e William Lane, Valdemar Crocker. Então desculpe alguma falha, se eu esqueci de alguém, se eu passei por cima. Então, no versículo 6 e 7 de Judas.
Você que aí que fica distorcendo a tradução da Bíblia, querendo aparecer, além de tomar cuidado, que tal você enquadrar aqui esses grandes mestres? Além de você vai ter que dar conta com Deus, né? De tentar distorcer a palavra de Deus. Desculpe falar assim, mas dá nervoso ver a pessoa distorcer a palavra de Deus. Aqui em Judas, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aí vem o versículo 7. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidades e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não é simples? É tão simples. Já sei, né? Se aceitar, vai acabar os debates, né? Não vai brilhar mais, né? Não vai ficar mais em evidência. Mas não, tem tanto assunto para debater. Esquece esse assunto aqui. Esse assunto está resolvido. A Bíblia responde a Bíblia. Outro dia eu vi um debate sobre esse assunto, né? De Gênesis 6, numa rádio aí esquisita, na internet. Eu até escrevi lá, nunca vi um debate tão fraco como aquilo ali. Um debatedor era ajudado pelo oponente. E o oponente não sabia nada também. Esse livro aqui da Assembleia de Deus também é um livro de apoio da Escola Dominical. A Justiça Divina. Ezequiel Soares e Daniele Soares. A preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. E na página 20, ele falando sobre o livro de Ezequiel, que é o capítulo 3, né, 17a, quando a palavra filho do homem, ele diz assim, na primeira vez em que Deus se dirige ao profeta Ezequiel, não o chama pelo nome, mas usa a expressão em hebraico Ben Adam. Lembra de Benot e Hadam? As filhas? Aqui ele chama de Ben Adam. Literalmente, filho do ser humano, para identificá-lo como homem entre os seres celestiais. Eu vou ler mais uma vez, isso aqui é muito importante. Na página 20, a frase filho do homem. Na primeira vez em que Deus se dirige ao profeta Ezequiel, não o chama pelo nome, mas usa a expressão em hebraico Ben Adam, literalmente filho do ser humano, para identificá-lo como homem entre os seres celestiais. Aí vocês lembram de Gênesis 6, Gênesis 6, 1. Binei Ha-Elohim e Benot, Adão, filhas de Adão, que seria filhas dos humanos. Olha como é simples. Precisa debater isso? Olha que interessante também essa aqui, publicada pela CPAD também. Justo Gonzalez. A Bíblia na Igreja Antiga. Sua criação, uso e interpretação. CPAD, hein? CPAD. Eu sou membro da Assembleia de Deus, fui batizado na Assembleia de Deus, nasci em lar evangélico. Por isso que eu gosto de chamar a atenção. CPAD. Na página 22. Não, a página, na verdade, é a página 23.
Eu tenho que pegar aqui no penúltimo. Se não dá para entender vou pegar aqui no meio do penúltimo parágrafo. Aqueles que os protestantes chamam os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis, a Bíblia católica tradicional denomina-os como os 4 livros de Reis. Os que os protestantes chamam os 2 livros de Crônicas, nas Bíblias católicas mais antigas são chamados de os 2 livros de Paralipômenos, palavra que significa outras coisas ou restante. Os livros de Esdras e Neemias nas Bíblias católicas são frequentemente os 2 livros de Esdras. Essa história complexa não somente explica a diversidade e as diferenças entre o cânon alexandrino, que coincide com o católico romano, e o jerosolomitano, que coincide com o protestante, mas também nos ajuda a entender como pode a Epístola de Judas, no Novo Testamento, citar como escritura o livro de Enoque, que nenhuma das versões modernas, sejam judaicas, católicas ou protestantes, considera canônico. Judas 14:15. Eu já li isso aqui outra vez, mas isso aqui tem que ler 1000 vezes. Essa história complexa não somente explica a diversidade e as diferenças entre o cânon alexandrino, que coincide com o católico romano, e o jerosolomitano, que coincide com o protestante, mas também nos ajuda a entender como pode a Epístola de Judas no Novo Testamento citar como escritura o livro de Enoque. Página 23. CPAD. Essa Bíblia aqui, eu citei ontem também sobre a palavra apostasia, é publicada em Portugal. Esse aqui é o volume 3, Epístolas de Paulo aos Hebreus e Católicas e Apocalipse. Editora teológica, em Braga, de 1993. E aqui é uma Bíblia católica, ela tem o texto da Vulgata e a tradução em português. E eu vou ler o comentário sobre 14 e 16, até o 16 da Epístola de Judas. Fala assim: ao longo da carta há alusões ao livro de Enoque, que agora o cita expressamente. Esse apócrifo, escrito nos anos antes de Cristo, chegou até nós, principalmente em versões etíope, copta, pertencente à chamada literatura apocalíptica, que recolhe muitos relatos, aqui ele fala lendários, sobre textos obscuros do Antigo Testamento. Como quase todos os livros apócrifos, é de autor desconhecido e atribui-se para lhe dar autoridade a um personagem relevante do Antigo Testamento, em concreto, Enoque. Enoque aparece no Gênesis como o 7º descendente de Adão, louvado pela sua bondade, e segue. Então, assim, ao longo da carta há alusões ao livro de Enoque. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, pessoal, vocês viram como é simples? Existe uma tradição, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil está numa caixinha ainda. Para quem pesquisar literatura nos Estados Unidos e Europa, vai se espantar com o que acontece no Brasil. Vejam bem, os manuscritos do Mar Morto, desde a década de 40, na Europa, Estados Unidos, explodiram publicações, obras que eu já mostrei aqui. Quem acompanha o canal já viu as obras que eu mostrei, né? E coisas fantásticas. E aqui no Brasil fica essa discussãozinha besta, né?
É de dar vergonha, de dar vergonha. E então, pessoal, hoje eu fiz esse vídeo mais para relembrar, né? Que eu fiz 13 vídeos, né, sobre a palavra apostasia, que claramente significa arrebatamento da igreja, a contragosto de muita gente. Eu sei que muita gente ficou irada com isso, mas não tem como fugir, né? Quem não concordar, por favor, mostre, né, em que está errado, né, os dicionários, as obras, né? E também com relação a Judas 6, 7, cuidado com as pessoas que distorcem o texto bíblico para aparecer em debates. Cuidado com essa gente, cuidado, cuidado. Se a Bíblia responde, ela não tem dúvida nenhuma, e a pessoa quer forçar a barra para tirar esse vínculo, a Bíblia explicando a própria Bíblia, tome cuidado com essas pessoas. Tome cuidado, porque se está lá, porque Deus quis que estivesse. Olha bem a Epístola de Judas. Ela quase que não entrou, mas o Espírito Santo fez com que ela entrasse, porque é importante que as pessoas entendam a origem dos demônios, que são os filhos na verdade são espíritos dos gigantes que Deus matou no dilúvio. A tradição enóquica que explica isso. E outras coisas mais. Outra coisa também que é usado muito por esse pessoal que quer, de qualquer maneira, desmoralizar a literatura enóquica. Os gigantes tinham 1000 metros de altura, 300 metros de altura. Olha a distorção. Como é que pode um gigante de 300 metros ter uma relação com as mulheres, sendo que, na verdade, o texto fala que os anjos tiveram relação com as mulheres? E todo mundo conhece hipérbole, erros de manuscritos. A Bíblia tem isso. Só o livro de Enoque que não pode. Veja como é que é interessante. Hipérbole, vocês sabem o que é hipérbole, né? Está escrito em João, por exemplo, se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberiam no mundo os livros que relatariam isso. É uma hipérbole. Quando os vigias viram os gigantes, né, disseram que eles pareciam gafanhotos perto dos gigantes. Ali é uma hipérbole também. Vocês querem ter uma noção do tamanho dos gigantes? Praticamente o tamanho do Og, rei de Bazã, que a cama dele tinha 5 metros de altura. É simples, não precisa ter... não precisa forçar a barra, né? Não precisa forçar a barra, isso é baixaria, na verdade. Então, pessoal, ficamos por aqui. Desculpem a raiva, né? Mas é que não tem como fugir, né, do texto, né? É muito claro, muito claro. Então, ficamos para a próxima. Até mais.